A terapia por regressão de memória considera as possíveis vidas anteriores, situações dolorosas, traumáticas e que continuam influenciando a vida presente. Assim como muitos investigadores observaram lembranças espontâneas de crianças de vidas passadas, especialmente relacionadas a mortes traumáticas, e que desenvolveram fobias específicas, sintomas do transtorno do estresse pós-traumático. E nós observamos assim, no nosso dia a dia, na prática clínica, pessoas com pânico, transtorno do pânico, fobias específicas, dificuldades de relacionamento interpessoal e que não conseguem explicar a etiologia, a origem desses medos, ansiedade, da depressão, inclusive, e tantas outras dificuldades, sofrimentos psíquicos. E, por vezes, a origem dessas dificuldades estão alojadas num passado mais distante. A terapia por regressão de memória permite que o indivíduo resgate este passado, identifique a origem das suas dores atuais e possa, assim, se desvincular desse passado para viver num presente saudável. Os sintomas sempre têm uma origem, que pode estar na semana passada, no ano passado, no nascimento, na vida intrauterina, ou num passado mais remoto. O fato é que esses sintomas emergem por algumas razões, e não aparentemente do nada, como muitas pessoas, por exemplo, com transtorno do pânico, pensam: nossa, esse medo aflorou do nada. Mas não. Na psicoterapia é possível localizar a origem dessas dificuldades, onde quer que elas estejam, para que o indivíduo tenha a possibilidade de resolver. É um processo de autorresolução de conflitos. Não, esse é um equívoco recorrente. O que acontece durante a terapia por regressão de memória? O próprio inconsciente do indivíduo, essa sabedoria espiritual, é que vai mostrar a origem de suas dificuldades, que pode estar na presente vida, inclusive. Então, apenas, vamos chamar de apenas, que é bastante gente, né? 40% dos pacientes submetidos à terapia por regressão de memória vivenciam situações de vidas passadas. Não são todos, porque o inconsciente vai trazer o momento em que aquela dor teve origem, que disparou um sintoma, um padrão de comportamento disfuncional e que continua agindo e incomodando, causando sofrimento no presente momento de vida. O que traz as pessoas à psicoterapia é uma queixa, é um sofrimento. Então, nós trabalhamos o sofrimento, a queixa da pessoa. E essa queixa tem uma origem. Essa origem pode estar em muitas fases do passado, dessa vida, da vida intrauterina ou de outras vidas. A terapia por regressão de memória tem muitas variâncias, diversidades. E a terapia regressiva vivencial Perez é um método que foi elaborado e testado com começo, meio e fim, relacionando a terapia por regressão de memória a uma psicoterapia.
né? Quer dizer, não é você chegar a um consultório e fazer uma regressão. Geralmente, uma regressão não ajuda em nada. Por quê? Você saber, eventualmente, a origem de uma dificuldade não é o bastante para você mudar essa dificuldade. É parte do processo, eu tenho consciência. Mas o que eu faço com essa consciência? Então, a terapia por regressão de memória e que nós desenvolvemos, a doutora Maria Júlia Prieto Pérez trouxe dos Estados Unidos, Morris Nederton, a primeira pessoa, o psicólogo que escreveu o livro Terapia de Vidas Passadas, pela primeira vez, o primeiro autor, um psicólogo que, afinal, apresentou ao mundo essa possibilidade terapêutica. Como a doutora Maria Júlia Pérez, coincidentemente, a minha mãe, tem uma visão metodológica, psiquiátrica, uma pessoa muito séria, desenvolveu uma estrutura, um método, começo, meio e fim, que favorece justamente, através da regressão, permeando outras fases durante a psicoterapia, a resolução dos sintomas, respeitadas as indicações e contraindicações a essa terapia. Inicialmente, nós fazemos uma anamnese, que é um histórico clínico. São muitas perguntas sobre várias etapas da vida. Né? Como foi a gestação da mãe enquanto esperava o paciente, etc. Houve alguma dificuldade, um susto, a primeira infância, né? Os vários domínios da vida, familiar, escolar, o âmbito afetivo, profissional, sexual e assim por diante. Então, essa anamnese nos traz muitas informações importantíssimas do paciente e que são fundamentais durante as regressões para que possamos estabelecer as pontes entre aqueles conteúdos dolorosos do passado com as dinâmicas atuais de comportamento e essas dificuldades todas que são apresentadas como queixas. Depois dessas 6 ou 7 sessões de anamnese concluídas, nós começamos as sessões de regressão, que são intercaladas por sessões integrativas. As sessões de regressão, o indivíduo está lá, vivenciando, tal como se ele estivesse num sonho vívido, sentindo, percebendo os conteúdos vívidos. E na sessão integrativa, nós conversamos sobre esses conteúdos, de maneira que o indivíduo tenha uma consciência mais ampliada a respeito de tudo o que aconteceu durante a regressão. Ele não perde a consciência durante a regressão, mas ele percebe nuances que são, entre aspas, esquecidas. Porque é um outro estado de consciência que o indivíduo entra durante a regressão, diferente do estado de vigília, quando fazemos a sessão integrativa. A terapia regressiva vivencial Pérez permite que o indivíduo coloque ferramentas em movimento, sínteses terapêuticas, que nós chamamos de redecisões, que substituem aqueles mandatos traumáticos, as decisões impressas no inconsciente durante as situações traumáticas, e ele passa assim a exercitar esses novos endereços psíquicos que substituem aqueles imprints dolorosos do passado. Então, não basta conhecer a causa, é preciso também aprender um novo comportamento saudável que vai ganhando força através da disciplina, do exercício terapêutico, com essas sínteses, com esses novos endereços psíquicos alinhados ao bem-estar. Então, é um processo, não é uma mágica. Infelizmente, muitas pessoas trabalham com a regressão como se fossem mágicas. Não há mágica no processo. O indivíduo, necessariamente, para melhorar, cria uma aliança de aprendizado para que esse passado possa ir embora e o saudável, assim,
prevalecer. As principais indicações envolvem os transtornos ansiosos. Os transtornos ansiosos, vamos imaginar, é um guarda-chuva grande que compreende, por exemplo, as fobias específicas, o transtorno do pânico, mesmo o transtorno de estresse pós-traumático, assim como outras manifestações, outros sofrimentos. Quando a pessoa não localiza a origem desses sofrimentos, a terapia por regressão de memória é indicada, de maneira que ele possa voltar em estado alterado de consciência à origem desses sofrimentos que ele não consegue localizar, de onde vêm, como surgiram, né? Também é indicada para dificuldades no âmbito do relacionamento interpessoal, né? Por exemplo, um pai que não se dá especialmente com um dos 4 filhos. Por quê? E ele vem trazendo essa queixa. Eu quero entender o porquê. Não há razão para eu não me dar bem com esse filho, mas eu sinto que há uma aversão. Meu filho vem pedir carinho ou um copo d'água, eu tento afastar ele. E a minha questão é exclusivamente com este filho, entre os 4 que eu tenho. Assim como outras dificuldades, sonhos recorrentes, sonhos que se repetem, como flashbacks de vidas passadas. Por que nós, racionalmente, sabemos, por exemplo, olha, eu não preciso ter medo de explosão, né? Porque afinal o fogão está realmente desligado, os fogos de artifício não vão me machucar, mas o inconsciente me faz ter medo e não a razão, porque existe um mandato íntimo, marcado lá dentro do indivíduo e que tem como objetivo protegê-lo de um risco. Só que esse risco, enquanto for inconsciente, a pessoa não consegue racionalmente superar aquela situação. Então, mesmo consciente, olha, não tem o menor sentido eu ter medo de barata, a barata não vai me matar, mas mesmo assim eu continuo com medo de barata. Ou então, não tem sentido eu continuar me envolvendo com o mesmo perfil de namorada ou namorado, quer dizer, um caso, por exemplo, uma paciente que se envolvia com pessoas dependentes de álcool, alcoolistas. Eu falei, nossa, mas não é possível que eu repito tantas vezes esse padrão. Por quê? E eu continuo repetindo. Quer dizer, não é uma coisa racional. Mas porque há um conteúdo íntimo, inconsciente, doloroso, a dinâmica continua se manifestando. E aí, quando eu localizo a origem inconsciente dessa história, eu consigo me libertar desse passado. E esse passado, não tem outra palavra para dizer, ele precisa ir embora. Mas depois de um aprendizado absorvido. Ele não vai embora enquanto nós não aprendermos o que esse passado quer nos ensinar, o que esse sintoma está oferecendo como oportunidade de aprendizado para que nós possamos evoluir. E estamos todos aqui para isso, para evoluirmos. De qualquer maneira, esse conteúdo é verídico, é genuíno para o indivíduo. Não importa se seja, inclusive, uma construção do inconsciente. Então, nós, profissionais, não nos preocupamos em validar ou não esse conteúdo. Por exemplo, vá
conversar com a sua mãe se de fato houve o abortamento, ou a tentativa, ou isso ou aquilo. Não, porque aquele conteúdo foi vivenciado por ele. E se foi vivenciado com valências emocionais, sinestésicas, sensoriais, são conteúdos genuínos. E nós trabalhamos com essa bagagem do indivíduo e não necessariamente com o confronto dessas vivências. Em termos terapêuticos, o mais importante é você significar e ressignificar as suas dores. E as vivências nos favorecem um enredo, acesso a uma história que pode ou não ser confrontada pelo indivíduo. Os bons terapeutas favorecem o fluxo da experiência tal e qual o paciente manifesta, sem que ele influencie ou, de alguma maneira, direcione essa experiência para um lugar ou para outro. Por exemplo, na regressão eu não falo, vá para uma vida passada. Não. Eu faço uma contagem decressiva, depois de um relaxamento profundo. Pergunte ao seu inconsciente, onde está a raiz do seu tema pá, 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 pá. E o inconsciente traz, onde quer que esteja, mas eu não estou induzindo ele para uma situação específica. A sabedoria do inconsciente é que emerge de maneira que ele possa, assim, localizar genuinamente as razões pelas quais ele manifesta aquela dor, para assim poder liberar, superar essa dor. Mesmo um ateu ou um agnóstico pode fazer essa terapia. Pode, inclusive, dar nomes diferenciados. Ah, é uma fantasia do inconsciente, mas me ajudou. Ok. O ponto fundamental é ajudar. Nosso primeiro estudo foi com EEG. Fizemos eletroencefalograma durante a terapia por regressão, conforme o nosso método, Vivencial Peres. Foi muito interessante porque o que nós observamos? Durante o relaxamento, há um rebaixamento das frequências cerebrais, a pessoa fica com ondas mais lentas, quase como um estado de sonolência, o que parece abrir um portal de conexão com essa sabedoria inconsciente, uma sabedoria espiritual. Depois da vivência propriamente, durante esses conteúdos, o que acontece? O indivíduo mostra simultaneamente ondas ainda mais lentas, próprias de estados de meditação profunda, né? Com ondas rápidas, também no córtex frontal, frequências beta, que são características do nosso estado de vigília. Então, isso explica, pelo menos em parte, a gente não tem o conjunto, né? Quer dizer, é impossível a gente entender a complexidade desses fenômenos completamente, mas explica em parte o fato da pessoa estar em um estado ampliado de consciência, quer dizer, essas frequências muito lentas, frequências teta, né, que são características de estados meditativos profundos, concomitantes a frequências beta do estado de vigília, porque ao mesmo tempo ele está vivenciando aqueles conteúdos e integrando racionalmente as relações entre o passado e as dificuldades atuais. Ele não perde a consciência durante a regressão. Ele mantém a consciência nesse estado diferenciado. Não é o de vigília, né? É um estado ampliado de consciência que preserva
a racionalidade também. Porque se não houvesse essas pontes, a pessoa não conseguiria melhorar. Assim, poxa, tem a ver esse aspecto com aquele. Por isso as minhas dificuldades. O que eu quero redecidir diante dessa consciência? Nós também estudamos as respostas neuroautonômicas, respostas de alguns hormônios, durante a sessão de regressão. E algo muito interessante foi observado. Quer dizer, durante as situações dolorosas, traumáticas, expressões de cortisol, um hormônio relacionado ao estresse, assim como expressões noradrenérgicas. A adrenalina se mostrou tal como o indivíduo estivesse vivenciando aquela situação de terror que dispara o mecanismo luta ou fuga, né? Quer dizer, aqueles disparos adrenérgicos, o cortisol. Então, outra vez, validando essas experiências em termos neuroautonômicos. Quer dizer, as respostas hormonais foram observadas tal como se o indivíduo estivesse lá, naquela situação estressora. No entanto, ao final da regressão, o que acontece? Esses níveis, essas expressões hormonais baixam profundamente. E em comparação com a linha de base, que é sempre uma referência, né, que a gente precisa, é um controle que a gente precisa para comparar o que acontece durante a regressão, esses níveis estão relativamente inferiores à linha de base. O que significa isso na prática? O indivíduo está se sentindo bem, aliviado. E essa é uma fala recorrente. Nossa, parece que eu estou sem 1 tonelada nas costas como eu carregava até agora. A tentativa de compreender através da neuroimagem o que acontece numa memória traumática de vida atual e o que acontece em termos de reciprocidades neurais numa memória traumática de suposta vida passada. E nós tivemos também a oportunidade, através do apoio da Fundação Bial, de compararmos essas duas condições. O que foi muito interessante nesse estudo, e que surpreendeu, chamou muito a nossa atenção, é que as reciprocidades neurais são as mesmas. O que acontece para o indivíduo que consegue lembrar de um trauma dessa vida atual, aos 18 anos de idade, quando o acidente de carro aconteceu e ele perdeu os pais, e um trauma terrível, são similares às reciprocidades neurais de um indivíduo que está regredido a uma situação de vida passada em que ele perde os pais numa situação de invasão ou de queimada, de um acidente, etc. O que significa isso na prática para a gente? Outra vez, o mundo é muito mais subjetivo do que nós imaginamos. Para o cérebro, imaginar e viver é a mesma coisa. Se eu imagino que eu tenho uma tampa de limão e dou uma mordida nesse limão e sinto o suco de limão aqui, o que dispara naturalmente é a salivação. Tal como se eu estivesse com a tampa de limão mordendo. Então, outra vez, não importa o nome que se dê ao conteúdo. É uma fantasia do inconsciente? É uma vida passada? É um conteúdo onírico? Essas representações são genuínas, são verdadeiras, tal qual um evento do passado localizável na presente vida. Então, isso é fundamental a gente perceber. Nós vivemos em nossos mundos subjetivos.
E esses mundos subjetivos é que transbordam nas nossas relações interpessoais, com os próximos mais próximos, o nosso trabalho, a nossa família e assim por diante. Por exemplo, o que confere a felicidade? Quais são os elementos constituintes da felicidade? Os estudos sobre bem-estar, estudos populacionais, mostram que não é o quanto você tem na conta bancária, não é a sua educação formal, por exemplo, se você tem o primeiro, o segundo grau completo, etc. Mas é uma vivência consigo mesmo, a despeito de dados, entre aspas, externos de realidade. Claro, considerando os fatores básicos de saneamento, saúde resguardados. Você está tentando traduzir o mundo subjetivo no mundo objetivo, só que realisticamente, a nossa felicidade não depende do mundo objetivo, mas das relações que nós estabelecemos conosco e com o entorno, os próximos mais próximos. Outra vez, o que significa isso na prática? Estamos todos aqui para aprendermos essas relações pautadas pelo amor, pelas virtudes. E enquanto não aprendermos e estivermos fixados em nossos egos, vaidades ou apegos materiais ilusórios, o sofrimento continuará. As guerras têm uma relação direta com ganância, com a maior das ilusões. Nós não entendemos ainda, realisticamente, que somos uma família, que a humanidade é uma grande família. Todos somos irmãos. E enquanto não tratarmos uns aos outros como irmãos, haverá sofrimento. A maioria dos médiums que são divulgados, né, em programas sensacionalistas, TV, etc., mesmo documentários, são médiums que trazem informações, e não necessariamente médiums, né, infelizmente, mais superficiais, e vão tateando através das respostas do consulente, né, de quem consulta esses médiums, se ele acertou ou errou. Só que a gente tem outros fenômenos médiums, por exemplo, como o Chico Xavier, no Brasil, né, já falecido há vários anos, que trazia psicografias com informações detalhadas que ele nunca poderia ter acesso e que chegavam às mãos, por exemplo, de mães que perderam filhos e que elas reconheciam como absolutamente genuínas. Então, são muitas as evidências robustas de comunicações espirituais detalhadas, assertivas e que, se você quiser explicar de alguma outra maneira, tipo, não, telepatia, não dá. Não, foi um tipo de fenômeno. Então, você vai sofisticar cada vez mais explicações, quando na verdade é algo muito mais simples. O espírito se comunicou através do médium. Esses fenômenos acontecem. Eu não estou dizendo com isso que muitas vezes os médiums, ou mesmo pseudo-médiums, charlatães, conduzem, manipulam informações, o que é uma tristeza, porque as pessoas tendem a colocar na mesma cesta. O fenômeno de fato existe. E, infelizmente, ainda existe a manipulação através da suposta mediunidade, o que não tem nada a ver com mediunidade.
Nós fizemos o primeiro estudo mundial que investigou através da neuroimagem o que acontece durante a psicografia, durante uma comunicação espiritual. O que nós fizemos? Nós comparamos duas condições, a escrita original, sem o transe mediúnico, e a escrita em transe mediúnico, chamada psicografia. O que chamou a atenção nesses achados foi o seguinte: a complexidade dos textos psicografados foi maior do que a complexidade dos textos originais, escritos fora do transe mediúnico. Nós avaliamos com critérios, métodos, a complexidade de todos os textos. E esse avaliador, nós chamamos em pesquisa, era cego, ele não sabia quem era quem, que texto era o qual. Quer dizer, era a psicografia ou o texto original? O avaliador não sabia. E classificou, pontuou a complexidade desses conteúdos. No entanto, em termos de reciprocidades neurais, as psicografias, os médiums tiveram uma atividade encefálica menor do que durante o texto original, comparativamente. Então veja, a priori, para você produzir um texto mais complexo ou em outros estudos, né, por exemplo, de matemática, né, ou complexidades cognitivas, você recruta mais atividade neural. Quer dizer, é natural, quanto mais complexo, maior atividade. Só que o contrário aconteceu nesse estudo. Para gerar textos mais complexos, que foram as psicografias, houve menor atividade neural nas regiões atencionais, de criatividade, etc., em comparação com os textos originais. E o que os médiuns nos dizem a respeito desses achados? É óbvio, é evidente, fala deles, né? Porque não é o nosso cérebro que produz esse texto, são os espíritos comunicantes, os autores desses conteúdos, e não eu como médium. O fato do cérebro funcionar menos, ter um decréscimo de atividade para a geração de conteúdos mais complexos, em comparação com o texto original, é uma evidência de que não era o cérebro dos próprios médiuns que estava ali, entre aspas, criando o conteúdo, mas, como os próprios médiuns dizem, os espíritos comunicantes. Então essa é uma evidência a respeito da existência dos espíritos e que podem se comunicar conosco, né? Talvez de uma maneira muito mais abrangente do que possamos imaginar. É uma entre muitas outras evidências de muitas outras linhas de pesquisa que mostram essa hipótese como realista. A massiva maioria dos neurocientistas biologizam as experiências exclusivamente, como se todas as experiências psíquicas ou fenômenos fossem provenientes do biológico, do cérebro. E o que nós começamos a enxergar, e outros neurocientistas, né, quer dizer, há uma crescente perspectiva de investigação dessas novas possibilidades, que o cérebro medeia os fenômenos psíquicos, espirituais, e não necessariamente cria esses fenômenos. Então há uma abertura, né? Novos paradigmas estão ganhando força e que consideram a espiritualidade, a vida após a morte, uma razão mais ampla para estarmos todos aqui. Estudos relacionados à mente e o cérebro são muitíssimo importantes, né? Geralmente os neurocientistas buscam o que acende no cérebro
E observe que os nossos achados têm mostrado que não acende no cérebro durante situações complexas e que supostamente faria o cérebro assim funcionar e muito mais do que numa condição de repouso, né? Então, estudar essas reciprocidades mente e cérebro no âmbito da mediunidade é fundamental nessa mesma perspectiva de integração ciência e espiritualidade.